Bom dia, bom dia. Deixa eu esperar o pessoal entrando, o pessoal chegar, né, pra gente poder começar a nossa live. Bom dia, Fran. Tudo bom, Esdras? Bom dia. Cleudes. Oi, Tami. A gente precisou mudar, gente, porque pelo YouTube, onde a gente havia programado a live, não deu certo. Disse que o canal, para poder fazer, tinha que ter alguma configuração lá e não ia dar tempo a gente fazer agora. E acabou não dando tempo, né? A gente veio pro Instagram mesmo. Eu queria uma coisa mais privada, que ficasse só entre a gente, mas é bom que ajuda as outras pessoas também que precisam, né? Saber da informação. Informação não quer demais. Tô aqui esperando o pessoal entrar, né? Já que houve uma mudança de canal, a gente tá avisando as pessoas, né? E pedindo que entrem. Eu separei uma pauta aqui pra gente poder dialogar um pouquinho, né? E eu gostaria muito, assim, que vocês participassem comigo, né? Desse momento de discussão, um momento importante, né? Pra nossa escola e pra comunidade, né? Toda em si. Porque nós fomos pegos de surpresa, ninguém estava programado ou planejado, né, para essa situação que explodiu de vez, apesar de lá na China, né, ter começado bem antes e a gente estava vendo isso lá, mas infelizmente a gente, né, precisou crer para ver, né, ver para crer, quer dizer, e a gente acabou esperando chegar e a gente não se programou. Então, o que é que acontece? A escola, ela vem sofrendo ao longo desses 30 dias, 40 dias que a gente já se encontra de quarentena, uma dor muito grande, porque assim, as escolas, elas, né, o âmbito educacional, ele ainda não tem nenhum amparo legal, né? Nós estamos assim, desprecavidos de tudo. E a gente sabe que tem muita coisa envolvida, tem a politicagem, tem política, tem a questão do bom senso, tem a questão do oportunismo, né? Tem a questão da necessidade, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente não precisa agora, nesse momento, discutir nada disso. A gente precisa discutir o que fazer, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês do SEI antes de pandemia, né, que o nosso intuito maior sempre foi uma instituição no qual sobrevive, né, de mensalidades escolares, que hoje o tema que nós trouxemos para discutir aqui é a mensalidade escolar, no qual tem afligido muitas pessoas, né, nesses últimos 10 dias, quando começou o aumento de casos na cidade, muitos pais nos procuraram, angustiados, sem saber o que fazer, né? Sem saber como pagar, indecisos com a situação pós-pandemia, já se iriam permanecer com essa criança na escola. Então, assim, é um momento de muitas incertezas, né? E que nos dificulta a planejar. Então, quando eu digo que a educação está sofrendo por isso, primeiro porque a gente está sem amparo legal ainda, todas as discussões ainda estão no âmbito, né, dos congressos e dos conselhos, nada definido ainda. E a nossa escola, né, falando da nossa escola, não querendo citar cenário nacional, não quero ir tão longe, não quero ser abrangente, eu quero falar da gente, né, nós vivemos de mensalidades escolares. Então, assim, no início do ano é feito uma planilha de custo, né, com base no ano anterior, do que a gente gastou de água, de luz, de imposto, de tudo isso. É feito também uma programação com base nas matrículas que entram. Então, se eu tenho uma sala com 20 alunos, eu preciso de um professor e de um auxiliar. Se eu tenho uma sala exatamente com 6 alunos, eu só preciso de um professor, não preciso do auxiliar. Então, tudo isso é levado em conta
justamente no mês de janeiro, né, que é o mês mais expressivo de matrícula, e é quando a gente decide se vai ter essa quantidade de profissionais ou não na escola. Hoje eu posso dizer, posso afirmar, que a escola, a maior despesa da escola é o corpo humano, né? São os salários. E com base nisso, a gente se preocupa porque a gente sabe que as outras famílias, né, tirando de lá para cá agora, estão com salários reduzidos, alguns foram demitidos, né? A gente sabe que existe isso, mas a gente também precisa compreender a gente, né? Os nossos profissionais ficaram angustiados com a incerteza se iriam continuar na escola, se não iriam continuar, como seria esse salário, se iria reduzir, se não iria reduzir. E assim, é lógico que eu tenho que me preocupar com o dono do ponto, que ele precisa do dinheiro do aluguel dele. É claro que eu preciso me preocupar com as despesas fixas, água, luz, telefone, etc. Mas a minha maior preocupação e sempre foi, o salário dos meus funcionários. É uma coisa que eu gosto de honrar no dia, porque quem trabalha precisa. E, graças a Deus, a nossa escola, né, é uma escola nova, é uma escola de apenas 3 anos, mas uma escola que sempre tentou, é lógico que eu não sou perfeita, né, mas a gente sempre tentou uma abertura muito grande com os nossos pais e sempre trabalhamos perante a lei. Aquilo que vem de determinação das leis é o que a gente cumpre. Hoje, a nível financeiro, né, vamos falar de nível financeiro, as escolas elas estão amparadas, né, pelo Procon, onde diz que as mensalidades escolares devem ser honradas porque o serviço vai ser prestado. O Procon ainda entende, né, que existe tempo hábil ainda para o calendário letivo ser pago. Nós enviamos para vocês, poucos dias antes de finalizarmos, né, entrar nesse processo de recesso, um caderninho onde tem todas as regras da escola, onde tem todos os informativos, normativos, inclusive lá tem um calendário letivo, né, o nosso primeiro calendário letivo. Esse calendário letivo, vocês podem acompanhar aí que em um mês de 30 dias, tinha dias que só tinha 18 dias de aula, 20 e poucos dias de aula, né? Porque enforcamentos existem os feriados prolongados, a gente não conta sábado e domingo como dia letivo, então assim, o pai ele conta 30 dias, mas a escola conta dias de aulas ministradas. Então, é uma obrigação nossa prestar o serviço para vocês de 200 dias letivos ou, no mínimo, 800 horas. O CEI, ele trabalha com mais ou menos 900 horas dentro do seu calendário letivo, então a gente tem uma sobra, né, aí de 100 horas, porque a gente trabalha um pouco a mais, né, em quantidade de dias, porque a gente vai até quase final de dezembro todo ano. Então a gente tem como apertar esse calendário um pouquinho esse ano, né, deixar de oferecer esse plus que a gente já oferecia. Nós fizemos uma conta, e se o calendário letivo, a gente reorganizar ele todinho, né, e a gente iniciar o ano letivo novamente, né, dar retomada a partir de 1º de junho, a gente consegue ainda terminar o ano letivo de 2020 trabalhando todos os sábados e todos os feriados dentro do ano letivo de 2020. Ou seja, a gente vai terminar até o dia 23 de dezembro, já pertinho do Natal. Ô, Prof. Fernanda, mas vai ficar apertado? Vai ficar apertado, vai ser cansativo, né? Mas são incertezas. A gente também nem sabe se vai voltar. Né? Existe a possibilidade de não voltar no dia 1º de julho? Existe, a gente não sabe, né? Isso depende muito de como nós iremos nos comportar ao longo dessa quarentena. A Alemanha, por exemplo, que a gente tem que se espelhar de quem já passou por isso, a Alemanha ficou 2 meses, a China ficou quase 5. Então, a gente não tem certeza de nada, né? A Alemanha ficou 2 meses e já voltou, já reabriu. Mas você vai ter coragem de mandar seu filho para a escola quando tudo isso passar? Será que as escolas vão retornar do mesmo jeito, né? Com toda segurança, a nível de higienização,
a nível de como vai ser, vai ter que usar máscara, não vai ter que usar máscara, a gente vai ter que estar trocando de roupa todo dia, vai ter que lavar a mão a cada minuto. A gente não sabe, né? São perguntas que alguns pais me fazem que eu não tenho como responder, né? Vai voltar só em setembro? Muita gente está falando que vai voltar só em setembro, mas quem foi que afirmou que só vai voltar em setembro? A gente não sabe nem se vai acordar vivo amanhã, né? Então, assim, nós estamos tendo que planejar, nós estamos tendo que viver em uma era que a gente não sabe, tudo é muito incerto. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui a realidade de que o SEI, ele trabalha com 3 segmentos, né? Sendo ele a creche, que esse a gente já falou para os pais, né? Inclusive nós tivemos até algumas situações meio que desagradáveis com relação a isso, porque a creche você não tem obrigação de pagar. É um serviço que eu estou lhe dizendo desde o começo que nós não teremos como repor. São dias que você paga, né? A creche você paga para utilizar o serviço. A partir do momento que eu não estou te oferecendo esse serviço e que eu também não vou ter como te repor esse serviço, você não tem obrigação de pagar. É um direito seu e eu não estou aqui para poder tirar aquilo que é seu, certo? Então a creche, nós fizemos um apelo aos pais. Nós temos na creche hoje 9 funcionários, totalizando entre o berçário e as 2 salas da creche, né, que são 38 alunos. Papai, é você que tem condição de ajudar o colégio para a gente manter esses funcionários na escola, né? De alguma forma, ou pagando qualquer valor, ou pagando o boleto na íntegra. Se você puder, faça. Só que assim, tem pais que não podem pagar, a gente compreende. Esses pais procuraram a gente e falaram, eu não tenho condição de pagar. Mas quando voltar eu prefiro continuar, eu quero continuar, né? Então a gente teve, claro que o bom senso de entender, de compreender que as escolas, que a família não tem condição, mas que ela quer o serviço depois. Então a gente está se planejando também com isso. Só que existem famílias que não querem pagar, né? Não sabe se vai retornar, porém quer que a gente garanta a vaga. Eu não tenho como garantir uma vaga, sendo que eu não sei como é que vai ser, porque se eu também não tiver condição de pagar os funcionários, infelizmente vai ter que ter demissão. Até o momento não houve, né? Que já saiu até o comentário que a gente tinha demitido várias pessoas. A gente não houve demissão ainda, né? Mas é claro que isso pode acontecer. Isso mesmo, Marcon, né? Lá foi limitado e até isso nos leva a crer que pode ser limitado, né? São Paulo mesmo falou que ia retornar, cada um com horário, uma parte AD, uma parte presencial. A gente não sabe de nada ainda, como eu disse desde o começo, nós ainda não temos amparo legal, né? A gente não sabe como vai ser essa reabertura da escola. Lá foi realmente limitado, mas voltou, né? Pelo menos voltou. A gente sabe que vai voltar. Muitas pessoas também têm comentado com a gente assim, o ano letivo está perdido, não vai ter mais o ano letivo. Gente, não existe essa possibilidade. Ano letivo é diferente de ano cívil, certo? Existe a possibilidade, Fernanda, como eu disse, do calendário, da gente voltar em junho, né, que é o que a gente está pedindo muito, esperando muito que isso aconteça, e que a gente consiga terminar até dezembro. E se não voltar, vai voltar em setembro. Vamos botar como todo mundo está aí, né, bombardeando a gente falando, uma coisa que ninguém tem certeza. Vai voltar em setembro, vai terminar em abril. Né? Em abril, quando terminar, a gente vai dar as férias de 10 dias, de 15 dias, e vai começar o ano letivo de 2021. E aí vai começar um ano letivo de 2021 também apertado, né? Sem recesso junino, porque recesso junino não é direito nem de professor e nem de aluno. A gente dá para um descanso, porque a criança cansa, né? Qualquer trabalhador pela CLT só tem direito a 30 dias de férias. Então, nós provavelmente só vamos conseguir normalizar tudo isso, né, de calendário letivo, se dentro do ano civil, talvez em 2022. Então são coisas que a gente não tem uma certeza ainda. O que a gente pode garantir para vocês é que esse serviço ele vai ser oferecido, né, dentro ou não do ano. E aí foi quando começou a surgir as dúvidas com relação vamos ministrar aula EAD, vamos fazer com que os professores passem atividade para casa.
Ou se não, talvez, vamos pagar metade, vamos suspender contrato. Várias escolas estão adotando a postura dentro da sua realidade. E eu chamei vocês para a gente dialogar, para a gente trabalhar a nossa realidade. Eu não estou aqui para poder olhar a realidade de outros colegas, né? Então, assim, o SEI hoje, né, o que é que eu posso dizer para vocês? Que até o momento eu consegui, né? Fernanda, você vai dar desconto? Não sei. Por que eu não sei? Porque na hora que eu tiver que repor esse serviço, eu preciso pagar o salário dos funcionários, certo? Apesar de que eles vão continuar recebendo agora. Só que, se eu der o desconto para vocês agora, aí, em última hipótese, vamos dizer que a gente entre o ano letivo, vocês vão me pagar até dezembro. O contrato de vocês comigo é até dezembro. Aí eu vou e dou desconto 2, 3, 4 meses, vamos dizer assim. Aí que muitas vezes as pessoas exigem da gente, mas não para refletir esse lado. Então eu tô trazendo a reflexão para vocês, eu gostaria muito de ouvir vocês nesse sentido, certo? Eu tô muito aberta para isso. Aí a gente suspende, dá um desconto de 30%, 50%, como alguns pais me pediram. Aí vocês vão pagar maio, junho, julho com 50%, 30%. Aí a gente não consegue completar o ano letivo dentro do ano civil. E aí eu preciso entrar janeiro, fevereiro e março. E aí, o que acontece? Vocês já me pagaram. Quem pagou certinho, pagou até dezembro. E só que eu vou ter que pagar o professor mais 3 meses, porque o meu serviço vai precisar ser prestado. Aí eu te dei o desconto, vou ter que pagar 3 meses de salário, sem ter faturamento. A escola não vai aguentar isso, gente. A escola não tem condição de aguentar isso. Então eu trouxe para vocês 3 propostas, que eu preciso que vocês repensem, né? É claro que cada um vai adentrar dentro de uma realidade, né, dessas, e a gente vai tentar fazer esse diálogo individual, né? Eu vou estar ligando para cada um de vocês, né, ao longo da semana, né? A gente vai concluir todo mundo essa semana ainda, eu não sei, e a gente vai refazer esses contratos. Como eu disse, o contrato da gente ele é válido, né, porque o PROCON exige... O PROCON afirma que nós temos tempo de pagar pelo serviço. Então, só existe a má-fé quando o serviço não tem possibilidade de não ser pago. No nosso caso, o que foi que nós pensamos? A gente pensou em diminuir a mensalidade escolar agora, porém a diferença do desconto que a gente deu agora, vocês pagariam em janeiro, fevereiro e lá pra frente, né? Ou seja, na verdade, iria dar um desconto agora para vocês pagarem a diferença lá na frente. Então, cada pai ia poder pagar agora o que pode, e a diferença dessa mensalidade seria paga lá nos meses de janeiro, fevereiro e março, porque a gente vai precisar pagar os professores posteriormente, porque o serviço vai ser prestado. Um cancelamento do contrato, né, sem cobrar de vocês uma multa. Só que quem cancelar o contrato, a gente não tem condição de garantir a vaga, porque dependendo da quantidade de crianças que cancelarem o contrato, a gente vai precisar agrupar a sala e com isso acaba tendo demissão, né? Ou se não, um congelamento de contrato. Como é esse congelamento? O pai não paga agora, né? Deixa em stand-by, não vai gerar despesa para o pai, mas em compensação, quando retornar, o pai volta pagando as mensalidades. Ah, Fernanda, mas nenhum dos 3 tu tá dando desconto, tu só tá prorrogando o débito para frente, a gente teve salário reduzido agora e lá na frente vai ter que receber. Sim, gente, mas a despesa da escola, ela, diferente do que muita gente pensa, ela é uma despesa fixa, ela não muda, né? Então, assim, muitos pais chegam pra gente e falam bem assim, então você não vai, eu vou pagar para você não demitir. Quantos pais não pagaram? Né? Agora no mês de abril mesmo, quantos pais não pagaram? E tanto que a gente pediu, né? Porque no início do ano todo mundo soube que a gente fez uma reforma de ampliação na escola que foi muito cara, né? Isso onerou também o nosso aluguel bastante. Inclusive a quadra que nós ampliamos, essa quadra não chegou nem a ser inaugurada, utilizada, porque não deu tempo de finalizar, né? Nós estávamos ainda na pintura do chão. E devido à chuva, atrasou, a gente acabou assim, postou foto e tudo, mas não acabou inaugurando como a gente queria. Então foi uma despesa e onerou, na verdade, né? E a gente está tendo que pagar esse aluguel, a gente está tendo que pagar a pessoa que pintou, né? A gente teve um problema com a fiação,
lá da escola e a gente teve que fazer toda a parte elétrica, que foi muito cara. Então, assim, foi complicado pra gente, né? Esses custos que teve. A gente conseguiu conversar com os nossos professores, né? Eles estão agora de recesso junino, né? A gente antecipou o recesso junino para eles, porque a gente precisava repensar essa escola, se a gente vai ministrar aula, se a gente não vai ministrar aula, o que é que os pais pensam com relação a isso, né? A escola sempre defendeu a postura de que precisa repor as aulas presencialmente e que, por enquanto, o que a gente tem feito é só um mimo, né? De entregar a atividade, de conversar, de bater um papo, né? Com os nossos alunos, de dar atenção. E a gente se preocupa muito com essa relação de desconto, porque, assim, algumas escolas deram aí descontos exorbitantes, mas não pagam aluguel, né? Conseguiram o auxílio do governo para colocar os funcionários por 60 dias recebendo do governo. A gente está procurando isso também, é claro que se a gente conseguir, né? Eu sempre fui muito transparente, a gente vai repassar isso para vocês. Não vai aqui querer tirar de ninguém, aí sim a gente vai poder dar um desconto sem precisar repor lá na frente. Mas o que eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência de esperar da gente, talvez, essa posição de uma certeza, se vai ser desconto, se vai diminuir, se vai reparcelar, se vai renegociar. Depois que a gente tivesse essa conclusão, né, da contabilidade, do plano de governo que foi liberado, a gente tem corrido atrás. Hoje existe a possibilidade da gente afastar todos os nossos funcionários 100%, né, com a ajuda do governo por 60 dias, e esse governo ficar pagando o salário dos nossos funcionários. Isso não vai, eu não vou precisar pagar depois, né? Então é uma ajuda que o governo vai me dar. Porém, eles vão perder o contato com vocês, porque no contrato lá está muito claro que o profissional ele não vai poder trabalhar nem remotamente como a gente está fazendo. Então, será que seria legal a gente ficar em casa 60 dias, o governo vai ajudar, vai pagar, e as nossas crianças ficariam sem nenhuma atividade? Né? Eu não digo atividade que vai contar como carga horária, não. Eu digo como atividade de mimo, como atividade de atenção. Porque nesse momento que nós do Colégio 6 estamos priorizando, é a atenção, é o cuidado, é o carinho, né? É tentar não deixar essa criança perder 100% uma rotina de estudo, para a mente não ficar vazia, né? Para essas crianças não voltarem para escolas angustiadas, que vão voltar, a gente já sabe que vai voltar, né? Porque quantos pais estão dentro de casa preocupados com as contas? Quantos pais estão dentro de casa preocupados com o que vai botar na mesa para poder comer? Gente, tem gente que não teve tanta perca salarial, né? Tem gente que não teve, mas tem gente que está passando necessidade. Você sabia que na nossa escola tem pais que não têm o que comer? E que nós, né, quando fizemos aquele pedido solidário para vocês, pedindo, né, doação de alimentos, né, a gente doou para essas famílias que estavam sem comida dentro de casa. Então, assim, é a gente pensar no outro agora. Eu não posso só pensar, o meu salário foi reduzido e a escola que se dane, né? Então, quando eu disse para vocês que o investimento que a gente fez na escola no início do ano me preocupou bastante, por que eu falei aquilo, né? Que eu acabei começando e não concluí. Porque nós fizemos algumas antecipações de títulos. Então, assim, meus boletos do mês de abril e de maio, que tá no banco lá, né? Alguns títulos desses a gente já recebeu, porque a gente precisou pagar pedreiro. E aí, quando a gente postou lá nos grupos, pais, por favor, se você não tiver condição de pagar o boleto, nos avise um dia antes, que é pra gente pegar esse boleto e prorrogar para 90 dias, pra gente não ficar com essa despesa, né? Tiveram pais que não deram satisfação pra gente, né? Não vieram conversar com a gente, simplesmente o boleto entrou na conta, né? E aí você não pagou o boleto, o que aconteceu? O banco foi lá e debitou da conta da gente. Então, assim, uma coisa que poderia ser evitado para a escola agora, essa despesa, né? Porque a gente poderia ter prorrogado esse boleto, né? Eu tenho buscado, assim, todas as formas que tem aparecido de estudo, no sentido de diálogo com o sindicato, conselho de educação, a DIREC, né, que é o núcleo territorial. A gente teve lá, eu e alguns outros diretores de escola particulares, nós fomos lá pessoalmente. As bolsas que o governo tem oferecido, nós estamos correndo atrás, né, para poder
tentar ajudar também as famílias de alguma forma. É claro que se a gente consegue um benefício desse, a gente vai repassar para os pais. Então hoje, por exemplo, meu contador já fez todo o lançamento, a gente só está esperando saber se foi aprovado. Se foi aprovado, a gente vai conseguir reduzir toda a mensalidade escolar para R$ 200. Então, assim, todo mundo vai pagar, enquanto estiver em crise, R$ 200, porque a gente conseguiu tirar toda a folha de pagamento da nossa escola, né? Mas eu não posso tirar o imposto, porque se o imposto eu não vou pagar agora, mas eu vou pagar em outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro eu também tenho para poder pagar 13º, né? É incerto, mas a CLT, ela é soberana, né? Tem gente aí que está reduzindo 50% do salário, que está fazendo acordo, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, mas a gente sabe que a CLT ainda está valendo, né? Pelo menos a orientação que eu tenho recebido de advogados e do meu contador é que tudo isso vai ter que ser pago uma hora, né? O funcionário, ele não vai perder. Lá na frente, ele vai ter que receber, né? Então, assim, deixa só eu voltar aqui, porque Manuela falou e também eu acabei não conseguindo ler, falando... Faz afastamento da metade dos professores, creio que você deve correr atrás. Isso, Manu, na verdade, assim, nossos professores, eles, mesmo se a gente conseguir esse benefício do governo, nossos professores, eles não querem o afastamento total com os nossos alunos. Então, o meio que eu achei para eles, já que é uma coisa assim que eles estão fazendo de coração, é esse contato de bater papo, né? A gente não vai poder ministrar aula, mas a gente vai manter esse contato de tirar uma foto, de postar vídeo. Os professores vão estar fazendo uma relação de conversa com vocês, né? De diálogo, rotina deles do dia a dia, né? Se a gente perder completamente o vínculo, as crianças também vão, quando voltar, a gente vai ter que passar por aquele processo de novo, de 15 dias de adaptação na escola, e tudo isso iria ser bem complicado, né? Peraí, Tami falou, no caso do congelamento do contrato, como seria direitinho? Ficaríamos sem pagar durante esse período ou pagaria normalmente quando retornasse? Não, porque veja bem, Tami, se a gente conseguir o auxílio do governo, a nossa mensalidade, que custa R$ 350, a gente vai conseguir reduzir ela para R$ 230, né? Então, todo mundo, até 230, a gente aperta mais um pouco, a gente consegue deixar para todo mundo por R$ 200 a mensalidade da escola. A gente não tem como zerar 100% a mensalidade da escola, porque a escola não é só professores. Como eu disse, a gente tem os investimentos, né, que nós fizemos, da reforma da escola, tem água, tem luz, tem internet, a gente tem um relógio de ponto que a gente paga, né? E outras despesas, como contador, que nesse momento é uma coisa que a gente não pode deixar de pagar, né? Nós temos advogado, que a gente também paga mensalmente. Então, assim, existem algumas despesas que a gente não pode deixar de pagar na escola, né? O congelamento dos contratos, com a ajuda de manter os funcionários, não concordo com demissões dos colaboradores. Fran, a gente está tentando fazer de tudo para deixar todos os colaboradores, não tirar ninguém, até porque no retorno nós vamos precisar dos nossos colaboradores, né? É claro que existem pessoas que não querem nem mandar o filho para a escola, falam de não mandar o filho para a escola porque tem medo, mesmo com que se retornar que não vai mandar. Só que assim, a gente precisa de um diálogo com vocês no sentido de compreender, né? Quem vai continuar, quem não vai continuar, né? Fernanda, mas é incerto o futuro, não sei o que eu vou fazer. Da mesma forma que você está com toda essa insegurança, nós também estamos, né? Tem sido difícil para a gente tomar as decisões, né? Tem sido difícil para a gente também manter um quadro de funcionários, né? Sem retorno, porque não adianta eu manter todo mundo e quando chegar no final não ter crianças para poder ficar na sala de aula, eu vou ficar com uma despesa de 2, 3, 4 meses com a folha de pagamento, que depois eu vou ter que dar uma estabilidade para ele se eu pegar esse benefício do governo e se não tiver criança, porque você está com medo de mandar para a escola, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa parar e pensar, não só no nosso lado
né? Mas também no lado do outro. Então, assim, quando eu planejo o ano letivo, eu planejo com certezas. Não, ó, a escola tem hoje 150 alunos, a escola tem um faturamento de tanto, eu posso investir tanto, eu posso gastar tanto, talvez o mês tal eu fique apertada, talvez o mês tal não fique. Mas, gente, como é que eu planejo sem saber? Né? Na mesma indecisão que vocês estão, de se vão ter para pagar, se não vão ter para pagar, não, esse mês eu tenho, o mês que vem eu já não sei como é que vai ser, né? Ou senão, será que se voltar em julho, será que eu vou ter coragem de mandar meu filho? Todas essas incertezas que vocês estão vivendo, a gente também está vivendo. Eu também tenho filho, será que eu vou mandar meus filhos para a escola se reabrir amanhã? Não sei. Eu não sei, vai depender muito de como vai estar, né, tudo isso. Então, assim, eu queria muito que vocês falassem um pouco, né, quem não tiver coragem de falar aqui, pode me ligar, pode mandar no meu privado, né, mas, assim, a nossa proposta é, né, ou diminuir durante o tempo de pandemia, né, de quarentena, a partir de maio, as mensalidades para R$200, né? Todo mundo ficaria pagando R$200 até voltar. No mês que voltar, o mês seguinte, a mensalidade volta para o valor normal, né? Ou o congelamento do contrato, porém, quando voltasse, o pai iria pagar o que ficou para trás num valor normal da escola, né? Tendo seu desconto de pontualidade, porém, a gente iria renegociar esse valor, porque aí esse desconto de R$200, gente, é para pontualidade, tá? É para o pai que vai pagar dentro do mês. A gente não vai usar o critério no mês de maio da data do dia 10 como base, porque a gente sabe que algumas empresas estão atrasando o salário. Então, a gente vai usar no mês de maio o desconto de pontualidade no sentido de mês. Então, quem fizer o pagamento dentro do mês, a gente deixa por R$200. Quem não fizer o pagamento dentro do mês e passar, e aí agora a gente deixa vigorar o contrato normal. Né? Ou se não, o congelamento mesmo, porque assim, aconteceram várias situações, por exemplo, a escola tem hoje 160 alunos matriculados, né? E desses 160 da creche, nós já tivemos uma perca de 22 alunos, então, dos 38 alunos que nós temos na creche, 22 alunos, né, já saíram, já pediram baixa do contrato, só que assim, a pessoa quer a baixa do contrato, mas ele quer uma garantia de que na volta a vaga dele vai estar lá. Só que nem ele sabe se ele vai voltar. Então, eu não posso ficar com esse funcionário, né? E a outra situação são pessoas que congelaram o contrato, mas que quer ficar recebendo atividade em casa, né? Que quer ficar recebendo todas as informações da escola. A partir do momento que você cancela o contrato, você deixa de ser aluno da escola, né? Você deixa de ter débitos e você também deixa de ser aluno da escola. Concorda comigo? Né? Agora, quando você congela o contrato, não, você congelou o seu débito, né? Porém, você não vai participar desse benefício dos R$200. Quando você retornar, eu vou te prestar o serviço e seu contrato volta para o valor normal, né? Então, assim, o que a gente pode fazer nesse momento de incertezas ainda é isso, né? Essas três condições a gente está passando para vocês hoje. A gente gostaria que vocês repensassem, né, que vocês reanalisassem. E quando a gente ligar para vocês ao longo dessa semana, que vocês tenham já uma posição para nos dar, para que a gente possa replanejar, né, o nosso financeiro nesse sentido, né, do que é que a gente vai conseguir pagar dentro do mês, dos cheques que foram dados, dos investimentos que foram feitos, né? E também a gente pede muito a vocês assim, uma atenção para as nossas crianças, no sentido de que a gente ficou um pouco frustrado com a questão das atividades que a gente estava fazendo, porque a gente sabe, né, que vocês estão preocupados, muitos sem dormir, né, muitos na dúvida se vão continuar trabalhando ou não, se vai ficar com emprego ou não. Muitos que já tiveram seus salários cortados também e que as despesas continuaram. Mas assim, a gente tem visto que muitas pessoas, a gente levou atividade em casa. Gente, vocês não têm noção do trabalho que é organizar aquelas atividades, separar por bairro, né? Separar por rua e fazer a entrega para vocês. E o carinho que as professoras têm, né? De dobrar, colocar no saquinho, de arrumar tudo. Professor é professor, né? E a gente levar na porta de vocês. E tem pais que nenhum obrigado deram, né? Não era a nossa obrigação, era um carinho. E a gente precisa ensinar os nossos alunos a questão de quando a gente fala assim, as palavrinhas mágicas, né? Bom dia, boa tarde, obrigado. A gente sentiu falta disso,
né, nessas entregas. E é claro que não foi todo mundo, viu, gente? Teve gente que só queria abraçar, mas não podia, né? Existiu situações assim. Existiu situações de pais que fizeram aquela atividade com maior mimo, com maior carinho e postou pra gente, né? De chegar áudios de crianças dizendo que ama. Olha que eu nem tenho um contato direto com as crianças, o meu contato é indiretamente, né? E assim, chegar áudios pra mim dizendo que tava com saudade de mim, que me amava, né? E aquilo me emocionar, me comover, né? Menino de 2 anos que quando parou nem falava direito e hoje tá falando, né? Nossos meninos do berçário, teve crianças que saíram daqui andando assim, segurando nas coisas e que os pais mandaram vídeos pra gente, a criança já andando dentro de casa. Então tudo isso emociona, porque foram momentos que nós perdemos, né? Que nós perdemos e que a gente sempre fala, né? Na maioria das vezes as crianças passam tanto tempo com a gente e pouco tempo em casa que a gente sentiu falta, né? Daquela gritaria. Vocês não têm noção como é triste ir no colégio. Eu digo pra vocês com lágrimas nos olhos, entrar para poder receber paz e ver aquela escola vazia, sem zoada, é triste. São momentos difíceis, decisões difíceis que a gente precisa tomar e que a gente precisa de vocês nesse momento, sabe, um momento de dor, de angústia, que também fez com que a gente, até para poder ocupar a mente um pouco, usasse essa postura do delivery, né? Para ter um contato com vocês, não perder aquilo que a gente mais sabe fazer, aquilo que a gente gosta de fazer, né? Que é sentar, é planejar, é estudar e a gente levar a atividade. Quando a gente ir buscar, alguns pais também não fazerem. Ah, a criança era para devolver, era. Ah, eu fiz, mas a criança rasgou. Então, gente, vamos ter cuidado com essa saúde mental nossa nesse tempo, né? O dinheiro é importante, ninguém vive sem dinheiro, foi como eu coloquei no texto que eu mandei para vocês. O dinheiro é muito importante. Ninguém vive sem dinheiro porque a gente precisa pagar as contas. Mas nós que somos professores, nós estamos estraçalhados porque a nossa rotina foi perdida 100%. Alguns trabalhos, algumas empresas ainda conseguem atender por telefone, né? Vender uma peça de roupa, talvez. Claro que com faturamento lá embaixo. Mas consegue. E da gente foi tirado todo o direito. O direito de ir, de vir. O direito de trabalhar. O direito de abraçar, né? Quantas crianças a gente chega na escola, a gente pegava as crianças e a gente botava no colo, e a gente abraçava, e a gente beijava, e a gente colocava, cantava música, e tudo isso foi tirado da gente. Então também não nos tirem o direito, né, de manter a escola viva. Porque sem nenhuma renda, a escola não vai sobreviver. Algumas escolas deram aí 70% de desconto, 80% de desconto, mas porque não paga aluguel, né? Mas porque conseguiu esse auxílio do governo. A gente já fez a tentativa, só está esperando o meu contador confirmar. E a gente vai repassar para vocês, sim, né, esse desconto. A gente está aqui para poder unir forças e ficar juntos. Mas se vocês começarem a realmente cancelar o contrato por medo, por incertezas, né, não nos cobrem a exigência de que todos os profissionais fiquem. É claro que vão ficar aqueles que, né, se tiver mesmo esses cancelamentos, como já teve da parte da creche, né, se tiver, a gente não tem como manter todo mundo. Então, assim, a gente pede a vocês que orem por a gente também, né? A gente tem o costume de orar por vocês uma vez por semana, né? Entregar as famílias de vocês. É um costume, é uma postura da nossa escola. Então, orem por a gente também, né? Cuidem da saúde das nossas crianças. Não é só saúde física de lavar a mão e de tomar banho e de não sair, não, mas, ó, da saúde mental. Porque essas crianças também foram tiradas delas bruscamente o direito de ir e de vir, né? O direito de se expressar, o direito de brincar. E a gente acredita dentro do Colégio C que a socialização é a maior aprendizagem. Então a gente criou os grupos de WhatsApp, a gente sabe que é chato ficar toda hora recebendo ali foto de gente que a gente não conhece,
áudio de gente que a gente não conhece, né? Mas as crianças não têm celular. E nem tô pedindo para vocês darem um celular para criança, misericórdia. Mas assim, programa o celular para não baixar as imagens, os vídeos automaticamente, né? Pelo menos nesse momento. Não sai do grupo, não. Fica lá. Estipula nas tuas 24 horas aí, pelo menos 15 minutinhos para teu filho poder pegar o celular ali e fazer uma chamada para aquele coleguinha que ele mais gosta, para bater um papo com a pró. É uma forma de interagir também. Fernanda, isso é aula? Não, isso não é aula. É só o cuidado. Para ele se sentir amado também, né? Durante a tua hora, eu sei que pela complicação da cabeça, de estar cheio de coisa, né? Alguns estão trabalhando dentro de casa, não tem aquele tempo de sentar, de brincar. Mas organiza um tempinho na tua casa, um cantinho na tua casa, e monta ali como se fosse um cantinho da escola. Aquele momento ali, aquele cantinho é o cantinho onde ele vai estudar, né? Pega papel ofício, pega a tinta. Quem não tiver, combina comigo, vem na escola, pede, né? A gente disponibiliza o material. Infelizmente, a gente não vai mais conseguir entregar, porque os números de casos de que aumentaram muito, e eu não quero assumir a responsabilidade de colocar a equipe na rua para poder estar fazendo essas entregas, né? Mas se você combinar comigo, você não precisa nem descer do carro, só marca um horário. Eu vou lá, pego o material, antes de te entregar, eu passo álcool gel no saquinho todo e te entrego, né? É claro que eu não quero ficar tirando ninguém de dentro de casa, mas se você não tem condição de ligar para uma livraria e pedir, pede que a gente te dá, a gente tenta o material que você pagou lá na escola, né? Não deixa as crianças também desamparadas, não. Não vamos focar só no problema financeiro, não. Vamos também dar atenção. A gente tem visto que muitas mães, né, têm participado, têm mandado foto com a criança, brincando, interagindo, né? Mas a gente também sabe que tem muitas mães, porque estão muito focadas no trabalho, né, também sofrendo pressão do seu patrão, né, tem deixado as crianças muito tempo na frente da televisão. E a televisão não vai ajudar nesse momento, né? A televisão, pelo contrário, ela vai deixar seu filho mais viciado e alienado. Então, assim, vamos unir força. Se você precisar de ajuda para fazer qualquer atividade com a criança, liga, a gente te ajuda, a gente te ensina. É tua obrigação, não é. A obrigação de ensinar é nossa. A sua obrigação é só de educar. Então, é difícil, né? Tudo que eu falei. São decisões que a gente não tem 100% ainda uma certeza, porque, como eu disse, né? Tá difícil para todo mundo, tá incerto para todo mundo, mas a gente precisa unir forças, né? Por hora, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Foi amparado a educação EAD, até para a educação infantil. Algumas escolas estão utilizando, né? Eu, particularmente, sou muito contra. Eu acho que a criança ela só aprende na interação, com o contato social. Então, não adianta eu gravar um vídeo, uma aula de 15 minutos, 20 minutos, mandar para vocês e que se dane, né? Não, eu acho que a gente vai precisar repor essas aulas, como eu disse. O PPP da escola, ele é livre, a gente tem essa autonomia, então a gente vai preferir dessa forma, né? Por enquanto, manter esse contato com vocês, mesmo de amor, de carinho, de zelo, né? Mas manter mesmo a aula presencial. Para o nosso fundamental, talvez seja necessário uma rotina de estudo, certo? Essa rotina de estudo, a gente está discutindo ainda, né? Durante esses 15 dias que a gente tirou de recesso, para poder organizar como é que a gente vai fazer. Na verdade, assim, a gente não quer ministrar aula também para o fundamental, a gente prefere repor essa aula. Porém, a gente vai precisar fazer revisões com esses alunos, né? Porque foi aprovado, né? A portaria de aula EAD. A gente não vai utilizar como portaria mesmo, seguir aquele decreto, porque a gente vai preferir repor, né? Porque deixaram opcional, então a gente vai preferir repor. Porém, a gente precisa que vocês estipulem lá com os professores nos grupos um horário para que seu aluno, para que seu filho possa pegar aquele vídeo, né? E interagir um pouco com o professor. No fundamental vai ser diferente da educação infantil, né? Que a educação infantil vai ser mais lúdica. O fundamental vão ter vídeos explicativos, vídeos de aula, algumas atividades para poder fazer, mas não iremos usar os livros,
né? E não vamos dar continuidade a conteúdos novos. Serão conteúdos já vistos por eles até março e do ano passado, né? Então a gente vai reforçar isso para que os alunos do primeiro ano em diante não percam o contato com a leitura, com a escrita, né? Para não dificultar a volta. E a gente gostaria de pedir muita autorização de vocês no sentido de permitir que a gente trabalhe o socioemocional dessas crianças, né? A mente dessas crianças nesse momento, para que elas não sofram tanto na volta. Então, o que eu tinha para dizer para vocês era isso, né? Eu queria deixar aberto um pouquinho para se algum pai quiser fazer alguma pergunta. Se eu souber responder, eu respondo agora, senão eu vou buscar a informação e respondo posteriormente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Teve alguma coisa que eu falei que não ficou entendido ou que talvez me atrapalhei na hora de falar aí? Me ajudem aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não vi mais nenhum comentário. Foi a Eliana que perguntou aqui, né? R$ 200 a partir de quando? A partir de maio, Eliana. As mensalidades, desculpa, viu, gente? O negócio ficou travado aqui, eu não consegui ver. A partir do mês de maio, todo mundo vai pagar R$ 200, certo? Da creche, a gente vai deixar livre para o pai dar quanto quiser. Esses R$ 200 refere-se apenas à mensalidade, certo? Se algum pai, por acaso, estiver devendo material, livro, farda, qualquer coisa assim, aí o boleto é a parte, certo? Esses R$ 200 é referente à mensalidade. Nossa mensalidade custa 350, né? E a gente está tirando R$ 150 dessa mensalidade. Ah, Fernanda, mas eu já tinha 10% de desconto, eu pagava 315. A gente está arredondando para todo mundo para R$ 200, certo? A gente fez uma conta, seria 230, mas para ficar uma conta redonda, a gente está tirando também esses 30 para a gente também perder alguma coisa e ficar R$ 200. O integral, como eu disse, viu, Bruno? A gente vai deixar bem à vontade para vocês aí, cada um contribuir com o que puder. Se não puder contribuir, a gente só quer uma confirmação se vai querer a vaga posteriormente ou não. Isso, Manu. O afastamento não é demissão, tá, gente? O afastamento é aquelas pessoas que vão ficar afastadas, vão receber o auxílio do governo e no retorno estarão todos com a gente de novo. Obrigada, Moni. A gente sabe que está sendo difícil para todo mundo. Eu agradeço a você, né? Por dentro das suas dificuldades também, tá aí correndo atrás para poder nos ajudar. Bruno José, só vai ser viável o retorno quando o governo liberar a vacina. Ô, Bruno, o governo tá correndo atrás da vacina, mas a vacina só tá previsto para metade do ano que vem ainda, 2021. Então, assim, impossível a gente esperar a vacina. É claro que as escolas vão ser as últimas a serem abertas, né? E o governo só vai liberar para as escolas reabrirem depois que tiver uma segurança de que o vírus ou o surto do vírus deu uma diminuída, né? Ou passou. Obrigada, Sá. Obrigada, Dani, por concordar aí, né? Isso, gente. Ó, os boletos que vocês têm na mão, a gente vai precisar cancelar esses boletos, né? Só que para isso a gente vai precisar ligar para vocês, né? Vamos reforçar aqui. Os contratos, Fernando, estão todos cancelados e os boletos que a gente tem em mão estão todos cancelados? Não, né? Até porque a gente estaria dando um tiro no pé, porque o contrato que vocês têm, os boletos que vocês têm é a nossa segurança, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato com vocês,
vai arranjar a melhor forma da gente mandar o aditivo de contrato, alterando a cláusula para o valor de R$ 200, certo? A gente vai fornecer para vocês uma conta e vocês vão fazer a transferência para essa conta, um depósito nessa conta. Aqueles pais que não assinaram o aditivo de contrato, o que vai ficar valendo é o contrato que está na escola. Os pagamentos de R$ 200, Eliana, é a partir de maio, certo? As mensalidades até abril serão do valor normal. Então, assim, o pessoal está concordando, né, com esse valor de R$ 200 que a gente está passando, né? Isso mesmo, Dani. Se a gente congelar, quando voltar, vocês não vão pagar 200, vocês vão pagar os 350, né? Então, seria uma perca para vocês também nesse momento. Então, os R$ 200 seria de maio até o mês que ficar parado, certo? E quando a gente voltar, a mensalidade volta para o valor normal. Ô, gente, eu sou meio lerdinha para essas coisas, viu? Então, assim, eu tô demorando um pouco para poder estar lendo, passando as mensagens. Boa pergunta, Tami. Nanda, quem conseguir honrar a mensalidade durante essa situação, pagando o valor normal do contrato, como ficaria depois? Assim, como tá tudo muito incerto ainda, né? A gente também teve uma situação bem complicada no sentido de... Tiveram pais no início do ano que pagaram o ano todo. Então, olha a nossa situação. A gente está ofertando agora um desconto, né? Que a gente vai ter que ressarcir esses pais. É claro que a gente faz aquele pedido, né? Que o pai que puder contribuir com a escola e deixar esse valor, pelo menos como crédito para o ano que vem, a gente vai ver quanto que vai ser o crédito, né? Quem puder pagar o boleto integral, né? A gente vai ver o crédito e a gente deixa para o ano que vem como taxa de material ou uma ajuda nos custos de livro. Não é nada certo ainda, né? Porque a gente não sabe como vai ser, mas a gente vai estar estudando caso a caso depois, né? Mas... tem pais, nosso grande medo do pai não cumprir esse contrato de R$ 200 e querer pagar a mensalidade toda e depois querer esse dinheiro de volta. E eu não vou ter como devolver, gente. Eu tô sendo bem sincera pra vocês. Isso, Mara. Quem tem mais de uma criança na escola, o valor ficará de R$ 200 por criança. Certo? A gente não tem como dar mais do que R$ 200, gente. Deixar por menos de R$ 200, como eu falei, né? A gente fez uma planilha de custo... diante da reforma que a gente fez. Nosso aluguel é muito caro, né? Hoje a gente paga R$ 6.000 de aluguel naquele ponto. Eu tô sendo bem transparente para vocês. Os pais que quiserem conhecer as despesas da escola, é claro que eu não vou expor aqui, mas os pais que quiserem conhecer as planilhas de despesa da escola, nós estamos abertos para poder mostrar também. Claro que aí vai ter que ser pessoalmente, pode ser posterior, não precisa ser agora, né? Mas a gente vai estar mostrando também para quem quiser conhecer. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso, né? A gente pode estar mostrando. Então, por hora, foi isso que a gente pensou, né? Dentro da nossa realidade hoje, foi o que a gente pensou. Obrigada, Iana. Deus te abençoe, viu? Você e toda a sua família. Ô, Dani, não fique assim não, é o primeiro ano, mas é o primeiro ano que a gente vai sair pessoas melhores, viu? Ela tá afastada da escola, mas pode ter certeza que o SEI, ele tá pensando nesse retorno dos nossos meninos com muito carinho, né? Com muita atenção, para que quando nossas crianças... quando essas crianças voltarem, vocês não têm noção de tudo que a gente está preparando para elas, né? De carinho, de atenção, de um tempo maior com elas, né? Você pode ficar tranquila que a gente vai tentar reparar tudo isso. Obrigada, gente, por dizer que tá junto com a gente. A gente ama vocês. Tem sido difícil, né? Desculpa, não aguentei, eu chorei. Agora que eu tô vendo que vocês estão falando isso, o negócio tava travado aqui, não tava subindo as mensagens, não. Mas o choro foi um choro de desabafo, saber que vocês estão com a gente. A mesma falta que nossas crianças estão sentindo da escola, a gente também está sentindo muita falta de vocês, né? Como eu disse, é tão triste chegar naquela escola, tanto é que eu preferi trazer meu computador para casa. E assim, eu quero atender vocês
virtualmente, né? Que a gente não vai poder ter contato. Em último caso, alguém chega aqui na porta e eu atendo do carro, tá? Não vai descer, não. Mas lá na escola a gente não queria estar indo, não, porque assim é muito triste, né? Chegar lá e ver aquilo tudo fechado, aquilo tudo trancado, sem menino correndo. Ô, Emily, você tá perguntando aqui. Desculpa, Emily, não, Eliana. Sobre as atividades. A gente não vai poder entregar mais as atividades em casa, mas a gente vai estar disponibilizando atividades, como a gente fazia antes, né, no grupo. E aí aquele pai que puder imprimir atividade em casa, imprime e faz com a criança. A gente também não vai recolher, a gente vai pedir para vocês guardarem essas atividades e depois, no retorno, a gente pega tudo que a gente vai corrigir, vai fazer o catálogozinho, né, encadernar tudo para devolver para vocês. Porém, aquele pai que não tiver condição de imprimir, porque não tem impressora ou não tem recursos, e quiser vir buscar aqui na minha casa, eu imprimo e dou pra vocês, tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Tava travado aqui, né? Eu vou pedir a vocês que vocês continuem tendo contato com os professores. Tenham paciência no grupo. Alguns pais reclamaram, é muita mensagem de noite, né? Aguenta um pouquinho, não deixa nossos meninos longe da gente, não. Eu sei que é chato receber muita mensagem, ainda mais quando a gente tá nervoso, pensando em outras coisas. Mas segura aí um pouquinho, segura. Né? A gente vai trabalhar caso a caso, né? A gente vai tentar ver com os pais que já pagaram antecipado, como é que vai ser para poder... a gente tá ou ficando com esse crédito, esse bônus de vocês, né, como ajuda, ou devolvendo para vocês posteriormente. Eu só não tenho dinheiro em caixa agora para devolver, mas a gente gera um crédito, a gente vê o que faz, certo? Quem conseguir pagar normal durante o período, como vai ficar depois? Eu não entendi, Tommy. Quem conseguir pagar a mensalidade normal durante esse período, como vai ficar depois? Entendi agora. Vai ser o crédito, né, como eu tô te dizendo. A gente quer que você pague só os 200. Se você pagar mais, a gente vai entender de duas formas. Ou você pagou a mais para poder nos ajudar, e aí é isso que a gente vai querer saber de você quando a gente te ligar, ou se você vai querer pagar a mais para depois receber esse dinheiro de volta. Se for para poder depois receber esse dinheiro de volta, a gente não quer, porque a gente sabe que a gente não vai ter para devolver, né? Então, a gente prefere que você pague os R$ 200 e já vai estar nos ajudando a pagar as despesas que nós fizemos do investimento, né? Do investimento e mais outras despesas que porventura aparecer. Mas para devolver depois a gente não queria, porque a gente não vai ter como devolver depois, né? A gente não sabe como vai ser lá na frente. Obrigada, Lu, viu? Deus te abençoe. Um beijo, Intel. Um grande abraço, Intel. Quando vamos saber sobre o valor de R$ 200? A partir de amanhã, eu vou começar a ligar para vocês, para a gente poder articular, certo? Mas para todo mundo, gente, tá valendo. A partir de maio, o valor da mensalidade ficará por R$ 200. Vocês não vão conseguir pagar com boleto, então vai ter que ser transferência ou depósito em conta, certo? Aí a gente passa para vocês estarem fazendo esse depósito. Lembrando que não adianta depositar ou transferir, não me mandar o comprovante. Tem que fazer isso e me mandar o comprovante, porque senão não vou saber de quem foi. Ô, Dani, a ajuda do governo a gente já fez. A gente só não tem certeza se foi aprovado na proporção que a gente colocou lá, certo? Mas a gente já fez, só tô esperando o contador me dar o ok. O delivery, Lu, não vai ter mais. Infelizmente, não vai ter mais, porque acaba sendo um contato do professor com a família, né? E o professor na rua, como o nosso prefeito, né, decretou que é para cumprir a quarentena, a gente prefere cumprir a quarentena, né? Vamos ser obedientes, ficar em casa, porque quanto mais a gente ficar em casa agora, mais rápido a gente volta pra rua, a gente não vai estar se expondo. Então a gente não vai entregar em casa, porém a gente vai continuar fazendo as atividades, postando no grupo. Quem não puder pagar, imprimir e quiser vir buscar na minha casa, eu imprimo e dou. Agora combina comigo o horário para não ficar a gente aqui na minha porta. Isso, Lede, o valor de R$ 200, não, na escola não, a escola tá fechada, tá, gente? A gente não vai atender mais na escola. A gente só vai atender, ligação, certo? Ligação, videoconferência, certo? Mas a gente não vai lá mais na escola, não. Então, vocês vão fazer o pagamento ou por transferência ou por depósito.
Viu, Lio? Conseguiu entender aí? Ou depósito ou transferência. Nanda, paguei bonde andando. Quem tá no integral? Ô, Mili, quem tá no integral também só vai ter a obrigação de pagar os R$ 200. E se quiser contribuir com mais algum valor para o integral, será contribuição. A gente não vai estipular nenhum desconto ou nenhum valor. Você